Olá, meu pequeno. O que está achando da festa? Eu não te trouxe um presente, mas... O que acha de ouvir uma história em vez disso? Perfeito. Junte seus amigos. A história se chama Minha Família é Amaldiçoada. Um palhaço aparece no 10º aniversário de todos da família, mas ninguém nunca contratou. Minha primeira lembrança do palhaço é da festa de 10 anos do meu primo Jake. Eu tinha apenas 5 anos, mas me lembro claramente da comoção em torno do palhaço, antes de sairmos de casa e durante a viagem. Vai ter um palhaço na festa do Jake, meu pai disse. Só seja gentil. Tudo o que você precisa fazer é ser gentil, minha mãe acrescentou. Eu não entendi por que eles estavam tão preocupados. Por que minha mãe ficava limpando as mãos no vestido durante a viagem até a casa do Jake? Ou por que meu pai ficava respirando fundo? Os palhaços não deveriam estar em festa de 10 anos? Quando chegamos na casa do Jake, algo estava acontecendo. As crianças estavam correndo pelo quintal e pulando no castelo inflável, mas os adultos estavam em silêncio, seus olhos se movendo para frente e para trás pelo quintal, enquanto algumas tias e tios entravam e saíam da casa periodicamente. Era como se todos estivessem esperando que algo acontecesse. Enquanto eu pulava no castelo inflável junto com o resto dos meus primos, notei um movimento nos arbustos perto do portão que levava ao quintal. Continuei pulando, tentando ir mais alto a cada salto, para ter uma visão melhor do que quer que estivesse lá. Finalmente, vi o palhaço aparecer atrás dos arbustos e observei enquanto ele destrancava o portão. Parei de pular e tentei manter o equilíbrio enquanto observava o palhaço entrar no quintal e fechar o portão atrás de si. Empurrei os dedos pela malha do castelo inflável e pressionei o rosto contra ela, olhando para o palhaço enquanto ele examinava o quintal, até que seus olhos pousaram em mim. Ele me encarou por alguns segundos e eu encarei de volta, sem saber ao certo o que fazer. Ninguém mais parecia tê-lo notado ainda. Meus primos continuaram pulando atrás de mim. Ele era baixo, usava uma peruca encaracolada e colorida, seu rosto era branco e parecia que sua pele era naturalmente tão pálida. Não parecia tinta. Seus lábios eram do tamanho normal, mas vermelho brilhante. Ele tinha um nariz vermelho gigante e redondo. Seus olhos eram escuros, tão escuros que eu não conseguia distinguir a pupila da íris. Ele tinha 2 linhas pretas que começavam acima de suas sobrancelhas pretas e corriam pelas pálpebras até o topo de suas bochechas, que pareciam estar infladas com algo. Elas eram redondas e salientes, como um rubor rosa nelas. Sua pele era lisa, como porcelana. Ele usava calças amarelas de bolinhas que eram mantidas por suspensórios vermelhos e uma camisa branca com botões vermelhos gigantes na frente e babados vermelhos ao redor do pescoço, peito e mangas. Ele usava sapatos de palhaço vermelhos brilhantes e carregava uma sacola de presente em uma mão. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para ele, mas de repente minha mãe me puxou para fora do castelo inflável. Ela me arrastou para uma mesa e me sentou em uma cadeira entre ela e meu pai. Continuei olhando o palhaço enquanto ele se aproximava da minha prima Lisa e tirava um balão rosa de um bolso de suas calças. Ele encheu o balão e depois o tornou em um cachorro, entregando a ela. Ela pegou o cachorro de balão de palhaço e correu para sua mãe. Minha tia Chelsea, que agarrou Lisa bruscamente e a arrastou para longe do palhaço. Havia uma tensão impalpável pelo resto da festa de aniversário do Jay. Nossos pais não nos deixavam nos afastar muito. O palhaço ficava o tempo todo vagando pelo quintal e distribuindo animais de pelúcia ou buzinando o nariz para as crianças. Quando chegou a hora de abrir os presentes, assistimos Jake desembrulhar inúmeros videogames e bonecos de ação, além de algumas peças de roupa. Depois que ele terminou de abrir o último presente de um membro da família, o palhaço se aproximou de Jake e lhe entregou a sacola de presentes que ele carregava durante toda a festa. Observei a mãe do Jake tentando impedir o palhaço de entregar o presente ao Jake. Enquanto meu tio segurava, todos nós assistimos Jake agradecer ao palhaço e abrir a sacola de presente, tirando punhadas de papel de seda até que ele colocou a mão e tirou o presente. É um livro, disse Jake. Vi a mãe dele suspirar de alívio. Jake virou o livro em suas mãos, olhando para ele. Era um livro pequeno, de capa dura, com uma sobrecapa brilhante que tinha um desenho de uma praia. Jake agradeceu ao palhaço e ele se afastou dele, passando pelo portão e se afastando da casa. Assim que ele se foi, o pai do Jake pegou o livro dele. Perguntei a ele sobre isso mais tarde, mas ele me disse que seus pais tinham jogado fora. Vi o palhaço algumas vezes depois disso, em todas as festas de 10 anos dos meus primos, e ele aparecia com a mesma roupa todas as vezes, e dava a eles um livro de imagens de capa dura que seus pais jogavam fora. Quando eu tinha 10 anos, a mesma coisa aconteceu. Embora eu implorasse aos meus pais para me deixar ver o livro, eles recusaram. Na noite da minha festa de aniversário, eu saí do meu quarto e vi meu pai subindo para o sótão com meu livro. Tentei encontrá-lo algumas vezes depois daquele dia, mas ele havia escondido bem, e ele não estava em lugar nenhum. Uma vez perguntei aos meus pais por que nós tínhamos festas de 10 anos, se eles tinham tanto medo do palhaço, mas eles me
disseram que o palhaço aparecia de qualquer maneira. Ele sempre sabia. Não vi o palhaço por alguns anos. Todos os meus primos tinham passado dos 10 anos. Nenhum deles era velho o suficiente para ter seus próprios filhos ainda. Quando eu fiz 20 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Eu herdei a casa deles naquela época. Eu havia me esquecido de tudo sobre o palhaço e o livro, e não me importava de ler ou descobrir por que eles tinham escondido. Então, cerca de 12 anos depois, minha filha Wendy fez sua festa de 10 anos. Minha esposa sabia sobre o palhaço, e já o tínhamos visto uma vez antes na festa de aniversário dos gêmeos do Jake. Nós havíamos preparado a Wendy e lhe demos os mesmos avisos que meus pais me deram. Seja gentil com o palhaço. Cerca de 30 minutos depois do início da festa, o palhaço pulou a cerca do quintal e vagou até a mesa onde Wendy e suas primas estavam fazendo maquiagem. Eu me impedi de correr e pará-lo. Ele parecia exatamente como eu me lembrava. Nenhuma única coisa havia mudado, nem mesmo sua roupa. Observei enquanto ele chamava a atenção da minha sobrinha Alice e tirava um balão azul do bolso. Ele encheu o balão e depois tirou outro azul. Depois usou os dois para fazer um chapéu, que ele gentilmente colocou na cabeça dela. Observei enquanto ela agradecia a ele. Ele batia palmas e depois continuava a andar pelo meu quintal. Ninguém nunca tentou pará-lo, porque sempre fomos avisados para não fazer isso. Nunca fomos especificamente informados sobre o que aconteceria se tentássemos, mas sabíamos que era ruim e nenhum de nós queria descobrir o que seria. Quando chegou a hora de abrir os presentes, continuei olhando para a sacola de presentes na mão do palhaço. Assim que Wendy terminou de abrir os presentes dados a ela por membros da família, o palhaço se aproximou dela e lhe entregou a sacola. Ela pegou gentilmente e abriu lentamente, mexendo no papel de seda até que tirou o livro. Obrigada, disse ela, sorrindo para o palhaço. Ele fez uma reverência e depois se afastou, pulando de volta pela cerca. Soltei um suspiro de alívio assim que ele se foi. Me aproximei da Wendy, tirando o livro dela. Ela não pareceu se importar que estivesse sendo tirado. Ela parecia feliz. Decidi escondê-lo no sótão, assim como meus pais tinham feito com o meu. Mas enquanto eu olhava em minhas mãos, a curiosidade começou a se instalar. Era o mesmo de todos os outros livros que eu tinha visto. Capa dura com uma sobrecapa brilhante, que continha um desenho na frente, mas sem título. Este tinha um desenho de uma menina que se parecia com a Wendy, parada na frente de um bolo de aniversário prestes a apagar as velas. Ela tinha o mesmo cabelo castanho encaracolado e os olhos verdes de Wendy. Abri o livro e notei uma inscrição na parte interna da capa que dizia: Feliz aniversário, Wendy! A primeira página estava em branco, mas a próxima página era onde a história começava. Havia um desenho da menina na capa, usando um chapéu de festa e segurando um monte de presente. Abaixo disso estava escrito: Hoje é o 10º aniversário da Wendy! Quanta alegria! Ela ganhou todos os presentes que queria, até coisas que ela não precisa. Virei a página enquanto continuava a ler a história, que retratava vários desenhos de uma menina que se parecia com a minha filha, enquanto ela fazia várias atividades de festa de aniversário. Wendy ri com os amigos, seus convidados estão radiantes. Wendy tenta espiar os presentes, animado e vibrante. Havia desenhos da Wendy com família e amigos, todos sorrindo e abraçando a Wendy. Então, além da cerca do quintal, chega o convidado mais legal, um palhaço engraçado pronto para se divertir no local. Naquela página, eu vi um desenho do palhaço enquanto ele pulava a cerca, sorrindo. Esses palhaços adoram festas e amam aniversário de 10 anos também. Eles nunca perdem a chance de aparecer onde lhe convém. O próximo desenho era do palhaço no centro da página, cercado de uma escuridão. Mas este aniversário será diferente. Algo grande está para acontecer. O palhaço está tão animado, coisa rara de se ver. Virei a página para ver um desenho do palhaço correndo pela festa atrás dos convidados, que pareciam estar assustados. Eles haviam sido desenhados com a boca aberta e olhos arregalados enquanto corriam do palhaço. O palhaço corre pelo quintal e tira algo do bolso. Não é balão, nem lenço mágico, mas algo grande, brilhante e afiado que fará um grande alvoroço. A próxima página tinha o desenho de uma faca de açougueiro reluzente, pingando sangue. Muitos convidados devem morrer, mas não se preocupe, Wendy vai se abster. As próximas 4 páginas continham vários desenhos do palhaço matando as pessoas na festa de aniversário. Alguns tinham a garganta cortada, outros foram esfaqueados e alguns perderam partes do corpo. O palhaço se divertiu, seu trabalho terminou. Feliz 10º aniversário, Wendy. Nos vemos no próximo, fechou? O último desenho era do palhaço pulando de volta para a cerca, deixando para trás um monte de corpos mortos. Fechei o livro enquanto um arrepio percorria minha espinha. Percebi porque nossos pais nunca nos mostraram os livros, especialmente se todos fossem tão assustadores.
Me perguntei por que o palhaço nos daria esses livros. Decidi fazer como meus pais e me livrei do livro no final da festa. Enquanto jogava o livro no topo da geladeira, ouvi o primeiro grito. Corri para a porta e abri bem a tempo de ver todos correndo do palhaço. Ele estava de volta. Ele estava parado perto da cerca com a faca de açougueiro em suas mãos. No chão ao lado dele estava o filho da minha prima Paula, Trevor, de bruços na grama. Varri o quintal com os olhos procurando Wendy, mas ela não estava em lugar nenhum. Todos os convidados corriam pelo quintal, tentando se afastar o máximo possível do palhaço. Observei Dick jogando seus filhos por cima da cerca para o quintal do vizinho, seguido por sua esposa e depois por ele mesmo. Procurei minha esposa e a vi correndo em minha direção e entrando na casa. Onde está a Wendy? Perguntei a ela, agarrando seu braço. Ela mudou a cerca há um tempo, ela está bem, precisamos se esconder. Ela me arrastou para dentro com ela enquanto os gritos continuavam, mas alguns membros da família entraram e nos escondemos na cozinha e na sala de estar. Depois de um tempo, os gritos cessaram. Eu me levantei lentamente, abrindo a porta e olhando para o quintal. Ele se foi, eu disse enquanto abri a porta e saí. Havia um total de 10 pessoas mortas. E alguns minutos depois que a polícia chegou, Jake, sua família e Wendy também chegaram. Corri para ela quando a vi subir nas escadas, a pegando em meus braços. Estou tão feliz que você está bem. Disse. Eu a mantive ao meu lado pelo resto da noite enquanto respondia as perguntas. Não contei à polícia que conhecia o palhaço, pois eles nunca acreditariam na minha história sobre a maldição. Em vez disso, todos nós dissemos a ele que não tínhamos ideia de quem era o palhaço e que não havíamos contratado ninguém. Horas depois, todos finalmente se foram. Eu ainda havia ido dormir e eu desci e ajudei minha esposa a limpar parte da bagunça. Assim que terminamos, peguei o livro do topo da geladeira e entreguei a ela. O que é isso? Ela perguntou. É o que ele deu a ela, Rose. Disse eu enquanto ela abria. Leia. Esperei que ela terminasse de ler o livro. Assim que ela terminou, ela o jogou no balcão. Que porra é essa? Ela sussurrou. Ele planejou tudo isso? Isso é parecer alguma piada estúpida. Eu dei de ombros. Isso aconteceu com todos os outros? Ela perguntou. Eu não sei. Seus pais nunca me deixaram ler os livros. Respondi. Isso é tão doentio, David. Ficamos em silêncio enquanto Rose pegava o livro novamente, o olhando com nojo. Vou procurar água. Disse de repente. Fui até a entrada do sótão no corredor e puxei as escadas. Subi lentamente. Cada degrau rangia enquanto eu pisava nele. Quando eu cheguei ao topo, liguei o interruptor e as luzes se acenderam, iluminando o sótão o suficiente para que eu enxergasse. Vasculhei inúmeras caixas e movi decorações e móveis antigos, até que encontrei o livro que me foi dado no meu 10º aniversário. Ele havia sido escondido sob o assento de uma cadeira velha. Eu o tirei e olhei para o desenho de uma casa, com uma única luz acesa em uma das janelas. Abri o livro e encontrei um título semelhante na parte interna da capa que dizia: Feliz aniversário, David! Virei as páginas e comecei a ler a história, ignorando as imagens. Hoje é o 10º aniversário do David. Que dia incrível será! David come pizza com recheio de queijo, sua favorita. Ele faz guerra de bexigas de água com o primo Eric. Que brincadeira bonita! Tudo está tão divertido e vai ter mais agrado. Aqui vem o palhaço que nunca chega atrasado. O aniversário do David foi demais, os presentes todos geniais. Mas não fique triste porque acabou, a diversão mal começou. Anos se passam e o palhaço vê David novamente. Agora é o aniversário de 10 anos de sua filha e hoje é o fim do jogo. Muitos convidados se divertiram, mas para outros esse foi o último dia. Mas a família de David está viva. Agradeça ao palhaço e sinta a alegria. E agora é hora de dormir, deitar e descansar. Mas não se esqueça de olhar a Wendy. Ela está quieta demais e não deve ser de cochilar. O último desenho do livro mostrava uma cama vazia e um quarto escuro, com uma janela que estava totalmente aberta. Olhei para ele por alguns segundos antes que me ocorresse. Joguei o livro de lado enquanto eu senti uma sensação de afundamento no fundo do meu estômago. Algo estava errado. Gritei. O que está acontecendo? Rose perguntou. Não respondi enquanto corria a escada abaixo pelo corredor até o quarto de Wendy. Abrindo a porta de repente, acendi a luz e olhei ao redor do quarto. Mas era tarde demais. Ela havia sumido. Sua cama estava vazia. Sua janela estava totalmente aberta. O que você achou da história, meu pequeno? Ué, como assim você tá se arrependendo? Vai me dizer que você não gostou? Mas que pena que a história não lhe agradou. Mas enfim, acabou a festa. Tenha cuidado ao tirar sua cesta.